A Casa das Vozes. A lenda da Casa das Vozes é uma narrativa que ressoa nas sombras de uma pequena cidade, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança inquietante. Situada à beira de uma floresta densa, essa casa abandonada, coberta por trepadeiras e envolta em um manto de mistério, é objeto de murmúrios que atravessam gerações. Ninguém se atreve a se aproximar, mas todos conhecem sua história. Dizem que, há muitos anos, a casa foi o lar de uma família que levava uma vida aparentemente tranquila. No entanto, por trás das portas fechadas e janelas embaçadas, escondia-se um segredo terrível. À noite, os moradores ouviam sussurros que ecoavam pelos corredores, vozes de almas inquietas que pareciam ser chamadas de um passado reprimido. As risadas infantis que uma vez alegraram a casa agora foram substituídas por lamentos e gritos de desespero. Com o passar do tempo, a família foi consumida por uma tragédia inexplicável. Um a um, eles desapareceram sob circunstâncias estranhas, deixando apenas sombras do que um dia foram. Os vizinhos, temerosos e intrigados, começaram a relatar visões de figuras sombrias espreitando pelas janelas empoeiradas. Quando a lua cheia iluminava a noite, alguns ousados afirmavam ouvir risos infantis misturados a um ecoado murmúrio de vozes, como se a casa estivesse viva, clamando por atenção. Anos se passaram, e a Casa das Vozes tornou-se uma cápsula do tempo, um monumento ao que restou do mistério que envolveu a família. Jovens aventureiros, atraídos pela curiosidade e pela adrenalina, frequentemente se aventuravam por suas portas rangentes, mas poucos retornavam com histórias que fizessem sentido. A maioria apenas falava em pesadelos, sons inexplicáveis e uma sensação de serem observados, como se algo os estivesse seguindo mesmo após deixarem a casa. Entre os que ouviram falar da lenda, havia um grupo de amigos determinados a desenterrar a verdade por trás das vozes. Armados com lanternas e coragem imprudente, eles se aventuraram até a casa numa noite sem estrelas. O ar estava pesado e carregado de uma eletricidade estranha, como se a casa estivesse esperando por eles. Quando cruzaram o limiar da porta, um frio gélido os envolveu, e as chamas das lanternas tremeluziram, criando sombras que dançavam nas paredes desgastadas. À medida que exploravam os corredores empoeirados e as salas decadentes, começaram a ouvir os sussurros. Os sons eram suaves no início, quase como um chamado distante, mas rapidamente se transformaram em algo mais intenso. As vozes se entrelaçavam em um coro de desespero e saudade, contando histórias de dor e perda que ecoavam em suas mentes. Era como se a casa estivesse revelando segredos que jamais deveriam ser conhecidos. Desesperados, os amigos tentaram escapar, mas a saída parecia distante, como se a casa tivesse se transformado em um labirinto. As vozes aumentavam, agora implorando e chorando, tecidas em uma tapeçaria de angústia que prendia suas almas. Foi então que um deles, em um ato de bravura ou talvez de loucura, decidiu se concentrar nos sons. Através do caos, ele conseguiu discernir uma mensagem, um apelo desesperado por ajuda. As almas que habitavam a casa não buscavam vingança, mas sim liberdade. Com o coração batendo acelerado, os amigos se uniram, decidindo que precisavam ajudar as almas aprisionadas. Eles começaram a falar, a oferecer conforto às vozes, trazendo à tona a história que tinha sido esquecida. Quando fizeram isso, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. Os sussurros transformaram-se em risos tênues, como se a casa finalmente estivesse liberando sua carga de tristeza. Quando a primeira luz do amanhecer espreitou pelas janelas empoeiradas, a Casa das Vozes pareceu respirar aliviada. Os amigos saíram, não apenas vivos, mas transformados, carregando consigo o peso da história que desenterraram. E, embora nunca soubessem completamente o que aconteceu naquela noite, cada um deles sentia que uma parte de si havia deixado ecoar um novo entendimento sobre as vozes da casa. A lenda persiste, e a casa permanece de pé, um monumento à dor e à redenção, onde agora, talvez, as vozes sussurram não mais de tristeza, mas de libertação e esperança. E assim, a história da Casa das Vozes continua a ser contada, um lembrete de que, mesmo nas sombras mais escuras, há sempre um caminho para a luz.